Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo 191 no ar. Tudo bem, Flaviol? Como você está? Morta com farofa, porém sobrevivente. Tá aí uma novidade nessa segunda-feira de gravação do Angu de Grilo. Mas teve plantão, ela foi a Brasília. Quente. Foi muita coisa esse final de semana, falaremos um pouco disso, né? Voltei de Brasília no sábado, emendei com plantão, tive festival LED na sexta, foram dias intensos. A Mona trabalha, tá, queridas? Pois não. Bom, gente, é o seguinte, vamos fazer 3 blocos aqui nesse Angu de Grilo de hoje. A gente vai abrir falando do Mauro Cid, as novidades aí dos arquivos do celular que falam mais sobre os planos de golpe, né? Não tem outra palavra. E deixar já nesse primeiro bloco os nossos pop-ups da semana, porque estava, inclusive comentei lá no nosso grupo do Telegram, tá muito difícil fazer esse Angu de Grilo, porque não tem assunto. A gente já falou de tudo, né? A gente já falou de tudo aqui nesse podcast, a gente antecipa assuntos nesse podcast. E um governo minimamente estável não tem esses plot twists toda semana. Então é uma reunião de pauta cada vez mais sofrida nesse podcast, porque, enfim, né? Essa última semana, inclusive já vou deixar aqui nossa autocongratulação, só se fala em El Ninho, né? Nos últimos dias, só se fala em El Ninho. E quem ouve o Angu de Grilo ouviu primeiro aqui. Porque hoje eu abri o G1 e estava lá, segunda mais lida do dia de hoje. Inverno que se aproxima será atípico. El Ninho trará temperaturas e chuva acima da média em parte do país. E você soube disso primeiro no Angu de Grilo da semana passada. Então, fica difícil a gente fazer uma Vocês pauta, souberam também primeiro no Angu de Grilo sobre a onda boa na economia, né? Que também foi um assunto dominante da semana que passou. Eu até botei lá no grupo do Apoia-se, olha. Você tá me entendendo? Quem é angulha já sabia. É uma vida muito boa de quem é angulha, gente, queria dizer isso. Bom, então esse será nosso primeiro bloco, alguns pop-ups do que vem aí. Essa semana vai ser movimentada, hein? Semana que vem vai ter bastante assunto pra gente falar. No segundo bloco, a gente vai falar de a única coisa dos últimos noticiários que a gente não tratou aqui, que foi o desaparecimento das crianças indígenas na Amazônia colombiana e o resgate delas depois de 40 dias, crianças de 13, 9, 4 e 11 meses, né? Enfim, um ano. Um aninho. A mais nova fez um ano durante esse período aí dos 40 dias. Os 40 dias. Falaremos sobre isso. Isso foi um assunto que a gente realmente não tinha tratado na semana passada. Flávia vai falar um pouco sobre a ida dela a Brasília para o encontro nacional de quilombolas da CONAC, que ela tá com várias reflexões sobre isso e nos últimos tempos, nos bastidores, falando sobre quilombo, sobre os quilombolas, sobre o arcabouço fiscal, sobre tudo tem. Vocês vão entender nesse bloco o que ela tem a dizer sobre a exploração do petróleo na foz do Amazonas, a preservação de terras, o pagamento pela preservação. Tem uma reflexão sobre isso. E no último bloco vamos falar do álbum da Elza, o álbum póstumo da Elza, que será lançado essa semana. E o show do Gil, que eu fui no final de semana passado, da turnê Nós, a Gente. E quero falar aqui também um pouco sobre isso, pra gente fechar esse episódio astral maravilhoso. Então, vamos que vamos. Bom, vamos começar aqui com um tema mais árido, que é a matéria, né? A Veja, na semana passada, teve acesso ao relatório da Polícia Federal, que encontrou, descortinou arquivos no celular do Mauro Cid, que detalhavam esse plano aí de golpe. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e esses arquivos davam ali um roteiro, um plano para anular as eleições. Lembrando, o Mauro Cid ainda está preso, não é isso, Flávia? Está preso. Segue preso. Desde aquela história das joias. Das vacinas.
Das vacinas? Ele foi preso naquela busca e apreensão sobre falsificação de certificados vacinais. É verdade. Ele estava envolvido... Nossa, tinha até tido um branco desse negócio de vacina. Foi isso, da história dos certificados falsos, da inclusão, né, de dados falsos no Conect SUS, de uma suposta vacina do Bolsonaro e da sua filha menor de idade, criança. Foi nesse episódio. Então, segue preso. E aí já é um outro roteiro, que é da história lá da tentativa de anulação das eleições. Comente para nós, Flaviol, por que isso é tão #grave ainda hoje? O Mauro Cid, ele era o ajudante de ordens de Bolsonaro, um militar de muito, digamos assim, prestígio, de uma linhagem de militares, né? Avô militar, pai militar general, muito influente, portanto, nessa, vou chamar assim, de família militar. Tornou-se ajudante de ordem, um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, e está envolvido em rigorosamente todas as investigações que recaem, que envolvem alguma possível irregularidade, ilegalidade, crimes cometidos por Bolsonaro e por sua gestão. Ele teve celular apreendido e dados na nuvem já no ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou as investigações de envolvimento do presidente da República, ou melhor, do então presidente da República, em divulgação de um relatório sigiloso da Polícia Federal que investigava denúncia de uma invasão de hackers no sistema do Tribunal Superior Eleitoral lá em 2018. Não sei se vocês vão lembrar muito, mas numa das lives que Bolsonaro fez no governo, ele teve acesso e leu um trecho desse relatório, pondo em dúvida a segurança do sistema, a segurança das urnas, aquela saga, né? Aquele longo enredo de tirar a credibilidade do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, de ataques sucessivos às autoridades eleitorais e a todo o processo. Ali, naquela ocasião, essa investigação foi incluída no inquérito das milícias digitais e houve aí apreensão de dados, de celular e de acesso a dados do Mauro Cid. Foi a partir dessa investigação que a Polícia Federal encontrou as informações sobre os certificados de vacinação falsos, e isso se desdobrou numa outra investigação. Então, aí a segunda investigação em que Mauro Cid está envolvido, e a gente traz aqui a memória dos certificados emitidos primeiro para a mulher dele, Gabriela Cid, depois para Bolsonaro, para a filha menor de idade de Bolsonaro, para 2 filhas menores de idade de Mauro Cid, entre outros nomes, certificados que foram emitidos a partir aqui da Secretaria de Saúde do município de Duque de Caxias. Esse enredo com um conjunto muito robusto de provas, inclusive no caso de adição de acesso e emissão dos certificados de vacinação de Bolsonaro a partir do IP do computador de Mauro Cid no Palácio do Planalto, à época. Então, bom, essa é uma coisa, inclusive Bolsonaro já foi chamado a depor sobre isso. O outro episódio que envolve o Mauro Cid é o episódio de tentativa do resgate daquelas joias. As joias que entraram ilegalmente, dá para dizer isso, no país, a partir de uma viagem do então ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Ele e seus assessores entraram com a joia sem declarar. Numa fiscalização, a Receita Federal descobriu a existência daquelas joias, reteve, e aí se deu aquela série de atitudes, de episódios para tentar resgatar as joias e inseri-las no acervo de presentes, de patrimônio pessoal do presidente da República, o que é totalmente ilegal. Já havia recomendações e resoluções do Tribunal de Contas da União sobre que tipo de presente recebido pelos mandatários podem ser incluídos no acervo pessoal e o que tem que ser
adicionado como patrimônio da União, e a interpretação são de itens de uso personalíssimo e de valor simbólico, né? Não o valor monetário de joias que inicialmente foram estimadas em 16 milhões e meio de reais, e nas últimas semanas uma nova perícia da Polícia Federal estimou em 5 milhões de reais. 5 ou 16 importa pouco. É um valor que, sendo um patrimônio real, né, um ativo real, pode ser facilmente convertido em dinheiro, em venda, e isso é um imóvel de grande valor. Muda, de fato, uma realidade patrimonial da família, lembrando que Bolsonaro também tinha ficado com 2 conjuntos, né, de caneta, de relógios, joias masculinas, que posteriormente foram devolvidos em razão desse escândalo das joias femininas, no caso, apropriadas ou de tentativa de apropriação. Mauro Cid era o ajudante de ordens que enviou um jato da FAB e um sargento, eu acho que era um sargento da Aeronáutica, não, era um sargento da Marinha. Bom, Mauro Cid enviou num jato da FAB um oficial militar para tentar resgatar no aeroporto de Guarulhos as joias já no apagar das luzes, no 28 de dezembro de 2022. Um sargento da Marinha. E ele esbarrou naquele agente que ficou, inclusive, famoso, né? Ele já era famoso. Já era, né? Quem vê aeroporto área restrita já se conhecia muito bem. Menino, esqueci o nome dele, peraí. Marcelo, Márcio? Demarco, Mário Demarco, conhecido como Demarco. Pois é, então, Mauro Cid também está nessa trama, que envolve, inclusive, o ex-secretário da Receita Federal, agora já exonerado, e, por fim, Mauro Cid está na trama que se desenrola até o golpe tentado em 8 de janeiro. E aí, na semana passada, como a Isabela já comentou, a revista Veja primeiro e depois os outros veículos tiveram acesso a um relatório preliminar da Polícia Federal, mostrando o quanto o celular ou os celulares de Mauro Cid continham de documentos relacionados à construção de um golpe de Estado. Havia, então, um eixo do golpe que se relaciona com manifestações no entorno de quartéis do Exército, aquele clamor popular por intervenção militar. A gente já sabia da minuta de golpe que foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que também teve preso durante uns bons meses e agora está em prisão domiciliar com tornozeleira. E agora, o conteúdo do celular de Mauro Cid traz vários documentos, consultas, conversas em grupos na direção de viabilizar um golpe de Estado sob tutela de militares com desdobramentos em termos de intervenção nas autoridades judiciárias, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. É curioso porque os documentos, e ainda em fase, né, ainda não tá concluído esse inquérito, mas mostram consultas de militares em relação ao papel, com todas as aspas, moderador das Forças Armadas em relação à democracia e aos poderes. Essa foi uma tese que apareceu durante praticamente todo o governo Bolsonaro, uma interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição brasileira, mas que alimentava essa percepção e a argumentação golpista daquele governo. Desde 2017, tem troca de mensagens sobre essa possibilidade de intervenção das Forças Armadas. E aí isso se intensifica a partir das mensagens trocadas, de que maneira se justificaria uma intervenção militar que impedisse a posse de Lula, que anulasse o resultado das eleições, que neutralizasse as autoridades eleitorais, em particular o Tribunal Superior Eleitoral. Havia um documento gravíssimo em que o presidente da República, supostamente, apresentaria uma série de motivos que o levavam a
solicitar a intervenção das Forças Armadas no judiciário. Basicamente era no judiciário. E aí se falava, por exemplo, alguns argumentos bem toscos. Por exemplo, que o Alexandre de Moraes não poderia estar à frente do Tribunal Superior Eleitoral porque ele era ligado a Geraldo Alckmin, sem nenhum tipo de... que o processo eleitoral tinha sido viciado, que o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou denúncias, por exemplo, aquela das inserções em rádio, que o próprio partido do presidente tentou a anulação de algumas urnas e também não foi recebido, que o judiciário e a mídia atuaram em favor de um candidato e, com base nisso tudo, o documento exigia essa intervenção das Forças Armadas na direção de, afastar os ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam no Tribunal Superior Eleitoral, e são eles, ou eram eles, né? Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, e a substituição por André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli. E, a partir daí, uma revisão do processo eleitoral, quer dizer, era totalmente uma construção golpista na direção de uma intervenção militar no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, para fazer valer a permanência de Bolsonaro no poder. Inclusive com uma outra realização de eleições, que é assim que os golpes se dão, né? Os golpes se dão a partir de uma ideia original de proteger supostamente a democracia e convocar novas eleições, e no caso brasileiro, por exemplo, se desdobrou em mais de 20 anos, né, de ditadura militar. É absolutamente estarrecedor, além dessas provas documentais, e aí assim, eu vou chegar lá no papel do Bolsonaro, mas além dessas provas documentais, a gente vê a participação de vários militares oficiais da ativa, inclusive escrevendo, apelando a Mauro Cid para que Bolsonaro fizesse alguma coisa na direção de não permitir a posse do Lula, e em paralelo a gente viu as manifestações nos quartéis, a minuta do golpe, que era outra vertente, mas que também criaria uma junta militar, né, para intervir no Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, as intenções golpistas que na origem estavam muito presentes nos discursos de Bolsonaro, a gente agora tem cada vez mais conhecimento das atitudes na direção de arrumar argumentos jurídicos e institucionais para realizar esse golpe que impediria a chegada de Lula ao poder. Essa é uma coisa. A defesa de Bolsonaro diz que o conteúdo prova que ele não estava envolvido, que era uma coisa de o celular do ajudante de ordens que recebia esses apelos de gente que estava insatisfeita, desesperada, clamando por uma inconformada, né, com o resultado das urnas. Mas é difícil porque o Bolsonaro passou não só a vida, não só o mandato, né, como presidente da República, mas a vida inteira falando pregando discurso golpista, reverenciando, né, a ditadura militar. Não são fatos e informações que o aliviam, na verdade, assim, acho que demonstra uma articulação muito consistente, muita convicção em relação ao que se desejava em termos de interrupção do processo democrático. Então, tudo isso grave e vai se juntando às investigações dos atos golpistas, que estão no Supremo Tribunal Federal, já são mais de 1.000 réus, mais réus autores dos atos. Há que se avançar nas investigações de incitadores, de financiadores, e esse conteúdo do Mauro Cid, ele aprofunda um flanco relacionado à participação dos militares. Na semana passada também tivemos a busca e apreensão nas residências e no gabinete do senador Marcos Doval, no inquérito aí também envolvendo participação no golpe tentado como incitador. Marcos Doval é membro da CPMI dos atos golpistas. Essa semana também, já na linha do Papap da Isabela, é possível que a comissão decida sobre a permanência ou não
do senador na comissão parlamentar. Eu lembro que o André Fernandes, que também é um deputado, acho que é PL Ceará, é o autor do requerimento da CPI e é investigado por incitação aos atos golpistas. Então tem questões ali absolutamente surreais em que parlamentares investigados integram a comissão que investiga, né? O que realmente o Brasil é farto nisso. Essa semana começam também os depoimentos na CPMI. O primeiro a depor vai ser o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, acusado dessa participação em razão daquelas blitz, né, que foram feitas principalmente no Nordeste, numa tentativa de impedir a chegada de eleitores de Lula nas sessões eleitorais. Ele vai ser o primeiro. Isso tudo está na cadeia de acontecimentos, num corte mais assim objetivo. Começa na reunião de Bolsonaro com os embaixadores em julho do ano passado e chega ao 8 de janeiro. Então, assim, muita coisa acontecendo nessa tentativa de desdobramento e de jogar a luz nas investigações sobre os atos golpistas. Os autores estão bastante bem mapeados e identificados. É preciso avançar em participações outras, e aí eu já mencionei financiadores e incitadores, mas nesse rol tem um eixo que é dos políticos que participaram, incentivando, estimulando, convocando. André Fernandes é um, Marcos Duval é outro. Há mais parlamentares, inclusive, envolvidos. Há, provavelmente, empresários e, eventualmente, até parlamentares que ajudaram a financiar. Há os militares, né, por atos ou omissão, se envolveram também, dando cobertura, por exemplo, aos acampamentos, ou, como mostraram as gravações, as informações obtidas do celular de Mauro Cid, tentando incitar e provocar essa escalada golpista. E, por fim, o deputado Pastor Henrique Vieira, que é integrante da CPMI dos atos golpistas pelo PSOL, ele está encaminhando requerimentos de convocação de pastores, líderes religiosos, e aí eu acho que a gente pode, daqui a pouco, esbarrar também num eixo de religiosos como incitadores dos atos golpistas. É um tema sensível, mais importante, e que, no contexto do que a gente viu, como Bolsonaro também se dirigiu, mobilizou, atuou na direção da cooptação, da regimentação de líderes religiosos, de líderes evangélicos, do eleitorado evangélico, faz sentido. Não chega a surpreender que tenha havido também algum protagonismo, alguma participação de religiosos, também de um eixo religioso. Então, além do eixo político, econômico, militar, também religioso. Bom, então vamos à agenda dessa Vamos à agenda aqui da nossa semana, porque temos hoje, né? Você está ouvindo o Ângulo de Grilo nesta terça-feira, suponho e espero eu. Então, na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, está marcada a sabatina do Cristiano Zanin, indicado, né, para o STF, o advogado que Lula indicou. A gente já falou aqui longamente num episódio sobre essa indicação, creio que é uns 2 episódios ou 3 episódios atrás. E aí terá a sabatina nessa quarta-feira, às 10 horas. O esperado é que ele seja confirmado, talvez era essa a palavra que eu queria? Não, mas ele vai ser confirmado pelo Senado. Nada vai acontecer, não vai ter nenhum tipo de veto a essa indicação. A gente falou sobre isso aqui no episódio, quando a gente tratou da indicação do Zanin, que ninguém se mete em indicação a ministro do STF, nem o Bolsonaro, nem os bolsonaristas. Então, tudo indica que ele será chancelado, era a palavra que eu queria, pelo Senado, mas é a oportunidade dele ser perguntado e questionado, inclusive das pautas sensíveis que mexem com a moral e os bons costumes, que são temáticas que foram levantadas, né? A gente não sabe o que ele pensa sobre isso, sobre o aborto, sobre drogas, sobre descriminalização, legalização da maconha, por exemplo. Então, essa vai ser a oportunidade dele ser questionado sobre essas temáticas que são muito caras,
né, a parte progressista e defensora dos direitos humanos, que também nos interessa muito aqui no Ângulo de Grilo. Então, quarta-feira, 10 da manhã, sabatina do Zanin. Na quinta-feira, nós temos o começo do julgamento do Bolsonaro pelo TSE. Começa na quinta, pode durar mais de um dia, e aí também as sessões do dia 27 e 29, né, semana que vem. Terça e quinta também estão reservadas para isso, se esse julgamento se estender, mas a gente volta a falar sobre isso no ângulo da semana que vem. Então começa nessa quinta-feira, que é, resumindo de novo, para fechar aqui o nosso raciocínio do calendário, o PDT entrou com essa ação contra a chapa Bolsonaro-Braga Neto, questionando a conduta do Bolsonaro nessa reunião de embaixadores na Alvorada, em julho de 2022, que ele fala que coloca em prova, né, coloca em dúvida a segurança das urnas do processo eleitoral, fala que as urnas não são auditáveis, que não tem como acompanhar a apuração das eleições, enfim. Então, esse julgamento que começará no TSE. E temos mais uma agenda dessa semana, que é o Copom. Porque Copom já é na economia. Deixa eu só te interromper sobre essa questão aí da reunião com os embaixadores, porque tem muita gente que diz o seguinte: a caminhada, a estruturação de um golpe envolve mobilização e apoio da mídia, da classe média, dos militares, da comunidade internacional. Então, percebe que essa reunião com os embaixadores tinha uma intenção de preparar e de arregimentar a comunidade internacional em relação a um resultado que pudesse ser negativo nas urnas. Deu errado, não somente por conta dessa ação e da investigação que o Tribunal Superior Eleitoral desenrolou a partir daí, mas já naquele momento nós vimos vários governos se pronunciando na direção de hipotecar a confiança no sistema eleitoral brasileiro. A gente pode lembrar do Departamento de Estado americano, da Embaixada do Reino Unido. Vários governos, já naquele momento, disseram ter confiança na democracia, no sistema eleitoral, nas autoridades eleitorais brasileiras. E a gente já falou disso aqui, mas não custa repetir, na própria noite da eleição, né, o quanto Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, cumprimentou Lula, reconheceu o resultado da eleição, o resultado das urnas, Emmanuel Macron. Então, houve uma absoluta demonstração de confiança na geopolítica global, de confiança no processo eleitoral brasileiro, no resultado das urnas, e isso, sem dúvida nenhuma, também desencorajou setores das Forças Armadas, ou do ponto de vista institucional das Forças Armadas, a participarem mais intensamente ou abraçarem a ideia de golpe. Tem até uma declaração do então vice-presidente Hamilton Mourão falando disso. Não tem ambiente internacional para golpe, para intervenção militar e tudo mais. Vai. E a gente falou muito de... Bom, a gente já relembrou que a gente já falou disso aqui muitas vezes. Mas quando a gente falou no Ângulo de Grilo, episódio imediatamente depois das eleições, daquele do segundo turno, a gente falou sobre isso, a velocidade em que os líderes mundiais, os presidentes... Eu até zoei do negócio do Macron, que foi o primeiro, tipo assim, ele já estava com um tweet pronto, ele odeia o Bolsonaro. Como isso foi extremamente importante para reconhecer o novo governo e ser um pilar de sustentação da democracia, né, da manutenção do resultado das eleições. Foi extremamente importante dentro desse cenário todo. E a última coisa que eu acho que não precisa... já vou falar. Não precisa, Flávia Ol, tratar sobre isso de novo, porque a gente já falou 1 milhão de vezes aqui. É só um pop-up e a gente volta na semana que vem. Que também, nesta terça e quarta, vai ter reunião do Copom para decidir se cai a taxa de juros, se mantém a taxa de juros. A estimativa até o final do ano, a gente já falou disso aqui, é que caia, né? Então, ainda temos um caminho pela frente, mas... A princípio, eu só vou perguntar, a gente já sabe, toda a problemática da taxa de juros está altíssima, tem que cair a taxa de juros. Nós temos aqui uma jornalista de economia que está buzinando sobre esse assunto desde a virada do ano, antes, mas assim, especialmente nos últimos meses. Tinha uma expectativa de que já ia ter redução nessa reunião, mas agora parece que acham que não vai reduzir mais, né? Que vai manter. O que você acha?
Não era um 0,25? Uma coisa assim... Não tinha expectativa de cair nessa reunião. O mercado estava já indicando, né, que a queda só viria a partir de setembro, mas como os resultados de inflação, de atividade econômica, de dólar, de preço da gasolina... Gente, não tem mais que justificar. E houve até uma reavaliação da percepção de risco, né, do Brasil, da economia brasileira, digamos assim, dos títulos da dívida brasileira, pela agência de classificação Standard & Poor's. Isso foi engrossando a corrente, já numerosa, pela queda de juros. O Senado deve aprovar essa semana o arcabouço fiscal, famoso, né? Mas o que se fala agora é que, nesta reunião, que termina na quarta-feira, o Banco Central vai manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O comunicado vai sugerir que está próximo, né, do início de um ciclo de menos restrição. E, em vez de setembro, quando estava previsto inicialmente, a trajetória de redução da taxa básica de juros começaria em agosto. Por quê? Julho não vai ter reunião. As reuniões são feitas a cada 45 dias. É uma agora e depois no início de agosto. E a prova disso é que hoje o Boletim Focus veio pela primeira vez com a previsão de que a taxa básica de juros cairá para 13,5%, ou, portanto, corte de 0,25 ponto percentual em agosto, na reunião de agosto. Meu Deus, mas por que precisa esperar tanto para 0,25, porque gente? É o comportamento do Banco Central, e para ser coerente com a ata anterior, em que ele falava ainda de restrições, 2 atas em que ele disse que não hesitaria, pelo amor de Deus, gente, em rever. Enfim, é o Banco Central do Roberto Campos Neto. Mas outra coisa importante é que, depois de 8 semanas, com a previsão de que a taxa básica de juros vai terminar o ano de 2023 em 12,5%, o Boletim Focus dessa segunda-feira, de segunda-feira 19 de junho, veio com previsão de que a taxa básica terminará o ano em 12,25% ao ano. Ou seja, entre agosto e dezembro, a taxa básica de juros vai cair 1,5 ponto percentual na avaliação do mercado. Bom, não é para comemorar uma coisa dessa. Não, né? ainda é muito alta. Mas, efetivamente, pelo amor de o vai cair início 1%, tá de brincadeira. É o início de um destensionamento. Muito lento isso. Bora muito lento. O Lula fala isso. Gente, fala sério. Enfim. A gente já citou aqui, né, aquela entrevista com a economista indiana, que ela fala, gente, vocês estão... A dívida externa é isso, o país não sei o que lá. Por que a taxa de juros tão alta? Por que vocês fazem isso com vocês mesmos? Tipo assim, ela Mona, você é maluca? Só faltou ela falar isso. Enfim. Então vamos para o nosso próximo bloco, Flávia. Deixamos os nossos pop-ups, deixamos a agenda dessa semana. E aí, semana que vem, a gente retoma aí nessas novidades, pontos da sabatina, do julgamento do TSE do Bolsonaro e da queda ou não, ou manutenção, ou esse texto da ata aí dessa reunião do Copom que vai rolar essa semana. Uma semana que promete na República. Vamos que vamos. Bom, aí, o que nós queremos falar aqui neste segundo bloco? Com a história das crianças indígenas que ficaram desaparecidas por 40 dias na Amazônia colombiana, foram encontradas vivas, né, depois desses 40 dias perdidas, né? Eu fiz aspas assim no perdidas, mas enfim, falaremos sobre isso. E aí, do ponto de vista do conhecimento territorial ancestral que essas crianças indígenas tinham da floresta, que foi o que garantiu a sobrevivência delas nesses 40 dias, né? Uma menina de 13 anos era a irmã mais velha, né, que foi claramente a responsável pelo cuidado dos irmãos, né, de 9, 4 e 1 ano de idade. Eles
sumiram depois da queda do avião em que eles estavam, e que os 3 adultos que estavam no avião morreram nessa queda, e as crianças foram as únicas sobreviventes. Ficaram desaparecidas por 40 dias e sobreviveram. E aí queremos falar da perspectiva ancestral, indígena nesse caso, ancestral, de profundo relação, conhecimento com a natureza, né, com os saberes da natureza, com os saberes ancestrais, que garantiram que essas crianças sobrevivessem na floresta, numa área de mata completamente fechada, né, que foi dificílimo elas conseguirem ser encontradas, ser resgatadas, mesmo com uma equipe de busca grande, o conhecimento internacional, todo mundo falando disso, ainda assim foi difícil. E não foi por acaso, né? Eu acho que a grande questão que a gente ouviu muito, né, quando as crianças foram encontradas foi a história do meu Deus, é um milagre. Meu Deus, né? Foi Deus que manteve essas crianças vivas, como pode? E não foi acaso, né? Não foi nem pouco acaso. E viralizou também a entrevista que peraí o nome dela, Wanda Witoto ou Witoto? Witoto, que é uma líder indígena do lado brasileiro dessa área da Amazônia, que é da mesma etnia das crianças que foram, dessas 4 crianças, e ela fala, gente, a educação cotidiana das crianças indígenas, né, o conhecimento sobre a floresta, do que você pode comer, de quais são as plantas venenosas, de como você se comporta, isso é ensinado desde sempre, né? É uma observação, ela fala isso, né? É uma educação cotidiana e da observação dos mais velhos. Então, isso não é considerado milagre. Ela até atribui também a força da espiritualidade, mas ao conhecimento e à sabedoria ancestral do povo que manteve essas crianças vivas. Elas sabiam o que comer, elas sabiam o que não comer, elas sabiam por onde andar, elas sabiam como se proteger. E eu acho que isso tem toda a relação que a gente já citou aqui, minha mãe também citou na coluna, né, da última sexta-feira, vamos deixar o link aqui, a coluna dela no Globo, mas a gente já citou aqui há muitos anos, assim que saiu o livro do Krenak, né, do Ailton Krenak, tem que falar nome e sobrenome, eu aprendi isso outro dia com uma ativista indígena, que você não pode se referir apenas a uma pessoa com somente o nome da etnia. Então, Ailton Krenak. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu estou olhando para ele aqui, e ele fala que a montanha é meu avô, né? Tem uma passagem no livro que a gente sempre cita. A montanha não é uma montanha, não é uma pedra, não é só uma rocha, é meu ancestral. Então, isso faz todo sentido com essa história das crianças. Eu acho que foi o avô das crianças, inclusive, que deu uma entrevista, né, falando isso, que elas, quando começaram a aparecer os vestígios das crianças se movimentando e de que elas estariam vivas, o avô falou, eles sabem como sobreviver, eles sabem o que eles podem comer, eles estão, eles estão vivos, eles sabem como se manter vivos, mesmo depois de 40 dias. Então, obviamente, eu não descartarei jamais a mística, né, o encantado, a parte da espiritualidade do encantamento dessa sobrevivência, mas não é só isso, né? Não é só uma coisa que a gente pode atribuir ao invisível. Tem conhecimento prático, tem conhecimento ancestral, prático, lógico, racional dentro dessa sobrevivência. E aí, queria que você falasse disso e emendasse com a sua ida ao evento nacional da CONAC dos quilombolas e as reflexões que você tem feito sobre quilombolas, preservação de terra e que também entra na história de economia e tudo mais. Primeiro eu fiquei muito impressionada, quer dizer, essa história, né, das 4 crianças foi uma história que me atravessou muito, né? Eles foram encontrados na sexta-feira da semana retrasada, e havia, né, toda uma comoção na Colômbia em relação a isso. Dos 3 adultos mortos, uma, né, era a mãe deles.
Foi a mãe, o piloto do avião e um líder indígena que também fazia o voo. E tem, inclusive, informação de que eles estavam saindo do território em razão de ameaças de crime organizado. Não dá muito para não pensar, inclusive, nessa história de deslocamento, de fuga, de abandono de territórios tradicionais, sem fazer algum tipo de analogia, por exemplo, com o crime organizado, que ocupa, né, a Amazônia, não somente brasileira, mas colombiana, que deu, por exemplo, quase extinção dos Yanomamis, e a gente tem agora boas notícias em relação a isso, né, desmatamento zero na última medida, mas o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que completou 1 ano, e a gente ainda vê, né, a região, o território indígena do Vale do Javari sob ameaça, sob risco, com defensores, com lideranças indígenas ameaçadas em razão dessa ocupação pelo crime. E toda sorte de crime, do tráfico de drogas, a extração ilegal de madeiras, a pesca ilegal, ao garimpo ilegal. Então, é importante, primeiro, chamar atenção para isso, pelo motivo que teria levado a família a deixar a região. O avião caiu, os adultos morreram. Há a informação de que a mãe, antes de morrer, recomendou à filha mais velha, de 13 anos, que cuidasse dos irmãos e que fosse embora e que se afastasse, o que contém também um ato de amor, né, de uma mãe pelos filhos, pela sobrevivência dos filhos. E a informação posterior de que as crianças levaram uma carga, né, uma quantidade de farinha de mandioca que eles estavam levando no avião, eles conseguiram retirar e teriam se alimentado com essa farinha, além das frutas. Tem uma leitura de que essa época do ano é a época, né, das árvores frutíferas, então tinha mais oferta de alimentos. E há o conhecimento objetivo, além da proteção ancestral. E aí, é nisso que eu queria me debruçar. Eu comecei, curiosamente, eu li a primeira referência não foi milagre, foi conhecimento ancestral, domínio, né, conhecimento sobre o território, numa reportagem da BBC. Veja, BBC, né, a imprensa oficial, né, TV e sites do Reino Unido, enfim, do Império Britânico. Então, é interessante ver o reconhecimento da sabedoria ancestral por parte de quem foi colonizador. Essa é a primeira coisa. Depois, essas percepções foram sendo confirmadas, inclusive pela própria BBC, que também entrevistou a Wanda, o Itotô brasileira, e, posteriormente, familiares das crianças. E aí, eu quis escrever sobre esse assunto, um pouco para desconstruir essa ideia do milagre concedido pelo Deus do colonizador, que foi essa leitura meio judaico-cristã a que a gente está acostumada e que despreza sabedoria e conhecimento territorial ancestral. E também para trazer uma reflexão mais política mesmo, porque na minha coluna, por exemplo, eu relacionei tudo isso ao marco temporal, ao voto do Alexandre de Moraes sobre o marco temporal, que não me desceu. O voto dele foi um desserviço, em que pese ele ter rejeitado a tese do marco temporal, ele presta um desserviço porque ele desconsidera o significado dos territórios, da terra, da localidade para os povos indígenas. E isso é uma típica visão etnocêntrica de quem é aculturado, né, do ponto de vista dos valores, da forma de ver o mundo pelo Ocidente, né, como a gente chama, ou pelos brancos, como indígenas chamam. Então, assim, o que eles dizem é que as crianças, desde muito pequenas, vão com os adultos para a floresta caçar, colher alimentos, aprender a circular, aprender sobre os ensinamentos. Não é normal que pessoas, homens, mulheres, indígenas, fiquem supostamente, né, com aspas, perdidos na floresta durante um tempo quando saem para caçar.
eles têm um entendimento, inclusive, que você tem permissão para entrar e para sair, então, eventualmente, você precisa passar mais tempo. E eu até me lembrei, e a Isabela vai se lembrar, quando a gente esteve em Cachoeira e visitou a Roça do Ventura, que é um terreiro jeje, cuja iniciação demora hoje 8 meses, mas já demorava 1 ano, né, de recolhimento no terreiro, e a fase final é soltar o iniciado no meio da mata, da floresta, e ele tem que encontrar o caminho de volta. Esse amadurecimento, e tem que se alimentar, então, assim, uma profunda conexão com a natureza, que também faz parte dos mitos e ritos das religiões de matriz africana. Então, a gente pode pensar todo um panteão aí afro-ameríndio, né? Pensando nessas tradições dos povos indígenas e afrodescendentes da América do Sul. Ponto. Eles dizem, então, que as crianças, e essa menina de 13 anos, ela já tinha aprendizado suficiente em relação que folhas usar para se proteger de insetos, que animais observar em relação a se protegerem, onde beber água, que fonte de água é confiável, que frutas podem ser comidas. Um fotógrafo, professor indígena entrevistado pela BBC, o Alex Rufino, é um indígena da etnia ticuna, ele dizia o seguinte: observando, por exemplo, os macacos, as crianças saberiam se proteger de outros animais, porque os macacos fazem ruídos quando vem, sei lá, um felino, né, um animal que ponha em risco. Pelas frutas que os macacos comem e deixam cair no chão, elas saberiam o que elas podiam comer, que frutas elas poderiam comer. Então, assim, não foi só proteção divina, foi também conhecimento científico do território e do que ele produz em termos de subsistência. Do ponto de vista da proteção divina, e eu também não nego, inclusive recebi uma carta super mal criada de um leitor dizendo que eu não acredito em Deus, se eu acredito em Deus, porque eu falei, não foi milagre do Deus do colonizador. Não é dizendo que o Deus do colonizador não existe e não produz milagres, porque os meus orixás também produzem milagres. Gente, se eu não quiser acreditar no Deus da Igreja Católica, me deixa, que perturbação é isso, negócio. Mas é importante reconhecer o protagonismo dos deuses, das divindades nas quais os povos indígenas acreditam e que eles reverenciam. E uma das declarações, eu acho que é do Rufino, ele diz o seguinte: foi a Mãe Selva que salvou essas crianças. E a Mãe Selva, em algum momento, talvez, provavelmente, materializada na própria mãe, no espírito ancestral da mãe dessas crianças que morreu na floresta, que mandou os filhos partirem para sobreviverem, mas que muito provavelmente os acompanhou, agora ancestralizada. Então, assim, por que eu quis escrever sobre isso? Porque eu acredito intensamente nessas outras visões de mundo, de enxergar território, modo de vida, religiosidade. E porque, de modo geral, quando a gente observa os povos originários, as comunidades tradicionais, sob a lente etnocêntrica do colonizador, né, dessas visões de mundo mais racionais, a gente tende a desnaturalizar isso. Fica tudo exótico, como se fosse algo do outro mundo. Quando, na verdade, quem cresce, por exemplo, como eu cresci, num terreiro de Umbanda, ou como a Isabela, né, com avós que vieram de Umbanda, de Candomblé, hoje, na nossa experiência religiosa, não existe exotismo nem nada fantástico. Existe a vida da gente que convive com o invisível, que enxerga, né, em manifestações materiais ou imateriais, recados, mensagens, sinais. E aí nesse sentido... o tempo todo, isso é tão... Olha, é tão natural, é tão natural, né? Eu penso, às vezes, eu falo, gente, deve ser desesperador não sentir que você se comunica o tempo inteiro com o que é invisível, porque a minha sensação o tempo inteiro tipo assim, eu fui escolher a escola do Martin.
E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de um sinal, desesperada, pedi um sinal, me desesperei. Cara, foi assim, eu saí de casa, fui visitar a escola, eu cheguei na porta da escola e eu tive um sinal tão claro que eu comecei a chorar, falando com a diretora. E o Rafael, você tá chorando por quê? Aí eu, nada, depois eu falo. Então, assim, pra mim isso é tão claro, é tão, assim, óbvio, é uma mensagem tão direta, é uma coisa que faz tão parte, eu acho, que da minha vida, da forma como eu me comunico, e eu sinto que a espiritualidade está o tempo inteiro se comunicando comigo, né? De você encontrar alguém, você saber que aquilo é uma mensagem, você olhar uma planta e lembrar de uma pessoa e ter uma confirmação, e o jeito que a vela queima, e o jeito que você acorda, e o que você sente. É assim, e é uma comunicação o tempo inteiro. Então, para mim não tem acaso, não tem uma coisa que simplesmente aconteceu, foi por acaso, foi uma coincidência. Não tem essa impessoalidade, né, dos fatos. Tudo tem uma origem, uma mensagem muito clara. Então, assim, é muito fácil, de certa forma, entender, inclusive do ponto de vista, né, sem pensar a parte do conhecimento prático, mas também entender que eu tenho certeza absoluta que essas crianças tiveram muitos sinais. Quando a prática não deu conta, né, de entender se aquela fruta era para comer ou não, se aquele caminho era para seguir ou não, se ali na frente ia ter um animal ou não, eu tenho certeza que a natureza, a floresta, os encantados se comunicaram com essas crianças e fez com que elas tomassem a rota da esquerda ao invés da direita. Porque é assim que eu, aqui na cidade, numa metrópole, me sinto a partir da conexão que eu tenho com a minha religiosidade. É isso, tem um vento diferente. Tem uma chuva que cai na hora que você ia sair de casa. Tem um dia que você não acorda se sentindo muito bem e resolve dar ouvidos a isso e não se expor. Então, o tempo todo, eu me sinto bombardeada por esses fenômenos. Então, tem a materialidade do que eu sei como sobreviver, e tem o que do que são os sinais, que a gente também aprende. Aí eu acho que é isso, a gente aprende a ouvir, a interpretar, a estar tão conectado que as coisas não passam batidos, né? Poderia dizer, não, foi só... Não, eu só cruzei com essa pessoa na rua. Ou não, acordei aqui me sentindo mal, foi uma coisa que eu comi, sabe? Não. E também tem um ensinamento de você ouvir, sentir, interpretar as coisas a partir de um outro viés. Eu quero puxar uma outra reflexão, mas eu não sei se você já terminou essa parte. Não. Também sobre as crianças. Não, então continua. Mas aí de um outro ponto de vista. É porque, assim, também na coluna, e é engraçado que você não leu a coluna, né? Mas você falou várias coisas que estão presentes. Uma coisa que eu acho que eu queria falar sobre isso, sobre essa naturalização do convívio com o invisível, é o quanto a literatura, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, né? Ela é taxada como de realismo mágico, de realismo fantástico, e é uma classificação ocidental. Sempre falei isso, não é... Para a gente que naturaliza essas convivências ancestrais, esses fenômenos, né, que para alguns são fenômenos, isso é realismo fantástico. Para a gente é realidade de convivência da vida. E aí, nesse sentido, E olha que eu nem vejo coisa, eu não ouço, eu não tenho essa... Tem gente que tem, né, essa mediunidade, que vê, que ouve, que recebe umas mensagens assim mais explícitas. Não é o meu caso, tá? O meu caso é outras coisas, interpretações, sensações. Mas assim... Não é tão objetivo. Essa foi uma coisa que eu mencionei, e aí, onde é que isso se encontra no que eu mencionei sobre o marco temporal? Porque o Alexandre de Moraes, quando ele dá o voto dizendo que recusa o marco temporal, mas ele vai qualificando, não termina como fez o Edson Fachin, relator, que é
rejeita o marco temporal e os indígenas têm direito aos seus territórios tradicionais, originários, o Alexandre de Moraes ele sugere, e aí tem um certo medo de que esse voto prevaleça, que são caminhos de conciliação. Então, um caminho de conciliação é fazer com que, no caso de identificação de reconhecimento dos territórios tradicionais para demarcação, a União vai ter que indenizar os proprietários rurais que adquiriram de boa fé o território, e isso significa, na leitura dele, remunerar não somente pelas benfeitorias feitas, construções, etc., mas pelo valor da terra, o que já dificulta enormemente, né, a demarcação, porque os territórios indígenas são extensos e porque você poderia esbarrar na questão fiscal e adiar indefinidamente. Mas, afora isso, ele diz o seguinte: quando não for possível esse consenso, os indígenas receberiam outra terra, outro território, em outro lugar, desde que concordassem. E aí é interessante você falar o que você falou no início, coincidências que não são coincidências, porque eu escrevi exatamente isso. É como dizer para o Ailton Krenak arrumar outro avô. Toma aqui, esse seu avô, o Rio Doce, não é mais não. Não existe, toma aqui o Rio Paraíba do Sul, agora. Então, assim, isso não é possível. Mas isso não é possível se você compreende, né, o significado desses territórios à luz das lentes dos povos originários, dos povos tradicionais, e não sob a lente ocidentalizada. Então, assim, não é razoável imaginar que vai ser possível oferecer a uma comunidade, a uma etnia indígena, um território que não é originalmente aquele do qual ele brotou. Porque, inclusive, tem um artigo também importante da Ana Carolina Amaral, da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, em que ela fala isso. É preciso entender que quando a gente fala de terra com povos indígenas, não é a mesma terra sobre a qual a gente está falando quando trata disso com brancos. Termina o artigo falando isso. Para uns, terra, território, é propriedade, é patrimônio. Para outros, para os povos tradicionais, é pertencimento, é parentesco, é existência. Então não dá para tratar como patrimônio o que é identidade, o que é pertencimento. Então é nisso que toda a saga das crianças se relacionam com o marco temporal, com o debate ambiental. A ONG, a Organização MAP Biomas, que acompanha muito, né, essa questão do meio ambiente, do desmatamento, tem métricas, né, de desmatamento e tudo mais, absolutamente fundamental nesse debate. Eles fizeram uma publicação sobre a contribuição das terras indígenas. E é muito curioso, os territórios indígenas, 30 anos, só tiveram 0,6, ou seja, não chega nem a 1 milhão de hectares desmatados, o que equivale a menos de 1% da perda de vegetação nativa do país nos últimos 30 anos. Em terras privadas, a perda de vegetação nativa passou de 44 milhões de hectares e representou praticamente 70% de todas as perdas. Com isso, você conclui que há uma correlação positiva entre território indígena e preservação ambiental. Territórios indígenas demarcados têm menos desmatamento, a relação dos indígenas com o território é de preservação, por isso eles têm uma imensa contribuição no que a gente chama de serviços ambientais. A participação no segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, que eu fiz no sábado, foi uma reunião que durou quinta, sexta e sábado, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 3 ou 4 dias na semana passada, inclusive com participação de representantes de povos tradicionais da Colômbia e do Equador. Então veja que esse debate também é sobre a floresta, sobre preservação do meio ambiente. Eu fui lá receber uma homenagem, eu nem sabia, eu fiquei tão... Eu chorei baldes, eu fui a Brasília basicamente chorar
recebeu o axé do Quilombinho, porque eles fizeram... É a cara dela, isso. E eles fizeram, era um sábado de Iemanjá, e elas fizeram com que a homenagem que me foi prestada fosse protagonizada pelas crianças quilombolas. Então, assim, foi numa ciranda, as mulheres tocando uma ciranda, e as crianças que dançaram comigo, eu dancei com as crianças. Foi super bonito, um reconhecimento, inclusive, a toda a nossa história com o Recôncavo Baiano e com a terra que foi da nossa família, né, do meu bisavô, e que hoje é o território quilombola do Tabuleiro da Vitória. Eu e Isabela descobrimos isso, né, na ida lá em 2016. Segunda vez que eu falo dessa viagem, hein, hoje. Aqui no Angu. E os Angulhas do Apoia-se estão cobrando um episódio da gente contar sobre essa viagem. Isso já é um pedido antigo, que a gente sempre cita essa viagem por alto, e aí todo mundo pede pra gente contar de fato o que a gente foi fazer lá, como é que foi. Então isso já é um assunto encomendado, tá? Só para deixar esse OBS aqui. Então tá anotado. E aí eu tive direito a uma fala de agradecimento, mas também de algumas ponderações. Até fiz um post no Instagram sobre o conteúdo dessa fala, além da questão das informações do censo, né? Pela primeira vez, o censo demográfico visitou comunidades quilombolas e vai ter esse mapeamento, essa análise de tamanho da população e condições de vida de comunidades quilombolas. São quase 6 mil no Brasil. Mas eu falava da importância de inserir os territórios tradicionais quilombolas no debate sobre preservação ambiental e sobre serviços ambientais, porque também é verdade que territórios quilombolas se relacionam com a preservação do meio ambiente, da água, dos rios. Tem uma correlação também com a produção de alimentação saudável, o que é um debate que se encontra com o debate sobre reforma tributária e sobre incentivo à produção agrícola familiar de pequenos e médios produtores. É absolutamente importante que isso se incorpore, e é absolutamente fundamental que a gente avance na direção de remunerar com royalties esses territórios, essas comunidades, pela preservação dos territórios em que elas estão inseridas. De modo geral, a gente pensa em remunerar a comunidade pela degradação dos territórios, né? Por exemplo, os royalties do petróleo. Você paga royalties para municípios, para estados, para a União, pelo direito de explorar aquela riqueza natural. A mesma coisa no que diz respeito à mineração. Que tal pensarmos em remunerar para não explorar? Quanto vale não explorar? Quanto vale preservar? Né? É disso que se está falando quando a gente está pensando em serviços ambientais. E acho que, do ponto de vista também do movimento negro, é preciso reivindicar os recursos abundantes que virão na direção da recomposição, da recuperação de áreas degradadas. Porque, afinal de contas, quem mora nas áreas degradadas, né? Áreas degradadas por pecuária, por atividade industrial, por poluição de rios, se não são as favelas, as periferias. Então, é absolutamente importante mudar esse eixo de modo a remunerar essas comunidades ou garantir condições para que elas sejam recuperadas do ponto de vista ambiental. Senão, daqui a pouco, a gente só vai ver fazendeiro que já degradou território por pecuária, ganhando dinheiro do governo para replantar as florestas que eles próprios desmataram. Eu acho que tem que ter uma mudança de eixo aí, de compreensão. E foi um pouco sobre isso que eu fui conversar com as quilombolas, então do ponto de vista dos serviços ambientais, do ponto de vista da alimentação saudável, na questão tributária e na questão do apoio à produção agrícola, à produção de alimentos, então falando de acesso a crédito, falando de assistência técnica, falando de acesso a mercados, e a mesma coisa no que diz respeito à atividade empreendedora das mulheres, principalmente das mulheres negras, porque fica tudo muito na dimensão do microcrédito, daquela atividade empreendedora precária, sem entender
potencial de crescimento e de prosperidade duradoura. Isso aí eu falei tanto no encontro das quilombolas, quanto numa participação que fiz num inédito seminário do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre empoderamento negro, no mês passado, no final de maio. E fiz essa provocação em relação ao potencial empreendedor que também não é identificado, sobretudo nas mulheres negras, em nome de uma lente, a lente do racismo, que só vê precariedade onde há inovação. Levei para essa fala, que eu posso até botar na nossa sinopse, porque ela está disponível no YouTube, né? O seminário inteiro e a minha fala em particular, que durou acho que meia hora, 25 minutos, levei uma gravura do Debré, o famoso angu da quitandeira. É uma imagem que eu já tinha usado em uma outra fala sobre comunicação, né, sobre o olhar de comunicadores em relação a identificar potência ou carência. O Debré, que é tido como o primeiro jornalista, repórter do Brasil, né, ele é conhecido assim, porque ele fazia as gravuras do momento da colonização, as cenas da colonização, mas ele escrevia também, né? E a escrita dele, se você olha com olhos de enxergar potência, você vê que eles falam daquelas mulheres, a receita do angu delas, que é uma refeição de substância, que elas se localizavam perto da Praça 15, que é de onde chegavam os barcos de pesca, e os homens voltavam com fome, então eles comiam aquele angu, e o quanto o angu estava pronto às 7 horas da manhã, quando eles chegaram. Então, assim, tem toda uma tecnologia, não só da receita, do quanto essa receita vai alimentar, mas a logística de se instalar com seus caldeirões perto do mercado consumidor, na hora em que haverá a demanda. E, no entanto, o que a gente, ao longo da história, viu sobre isso, e essa coisa do Debré é de 60 anos antes da abolição, o que a gente via eram escravas de ganho, né? Popularmente chamada de escravas de ganho, e não de mulheres empreendedoras. Então, levei no BNDES essa provocação em relação a é preciso que uma instituição financeira identifique esse potencial de prosperidade duradoura, consistente e não precária, sobretudo dessas mulheres negras. Aí, no caso também, as mulheres quilombolas. Foi bem impressionante. Nessa linha tem um episódio, o episódio 4 da série que eu já recomendei aqui, Working, Trabalho, que o Obama apresenta na Netflix, porque ele fala exatamente de... Quer dizer, ele não fala isso, né? Nada disso que eu falei, ele fala. Também calma, torcedores, calma. Não, mas é porque assim, desculpa, meu pensamento é muito mais sofisticado que o do Obama nesse caso. Não, exatamente, né? Pois é. Você acha que o americano, com todo respeito aí, mas vai chegar nesse ponto de sofisticação? Mas assim, menos, você né? vê nitidamente, tem uma mulher negra empreendedora do eixo da economia de cuidado, que é uma vocação, enfim, imposta, mas, enfim, desenvolvida, sobretudo por mulheres negras, cuidados com criança, cuidados com idosos, em que eles vão falando da história dela, como é que ela monta uma agência de home care, como é que ela desenvolve isso, como ela procura banco para buscar financiamento e ninguém apoia, e como ela, depois de longos anos, né, de investimento nisso, agora os bancos procuram ela para oferecer empréstimo, e como essa mulher não enriqueceu, tendo inventado uma empresa com dezenas de outras mulheres, de outras pessoas dedicadas à economia do cuidado, principalmente do cuidado com os idosos, que ficam sozinhos, que precisam de assistência. Então, todo dia vai uma faxineira, uma enfermeira, enfim. E aí você vê, caramba, são mulheres absolutamente inovadoras, com diagnósticos, leituras, né, muito precisas das necessidades das comunidades, inventam políticas públicas, que no final das contas vão virar políticas públicas, e que não são reconhecidas. E aí ele pergunta para ela, você ganha bem? Você ganha quanto? 6 dígitos? Ela ri. 6 dígitos? Quem dera. Então, assim, uma mulher que inventou tudo isso
e vive precária, uma casa simples. Enfim, não é sobre dinheiro, mas também é, porque no caso da economia americana, também é, né? Também, não só é, mas também é. Então foi um pouco sobre isso, já demorei demais, o programa já está enorme, né? Habla, né? Eu quero terminar falando esse bloco, pra gente passar pro próximo, lendo um trechinho do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que foi citado aqui, que fala os trechos que falam disso que a gente falou, que é o seguinte, que ele fala aqui na página 17. Li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou ao território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém da aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando até que falou. Ela não vai conversar comigo, não? Ao que seu facilitador respondeu. Ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra. E o camarada respondeu. Qual é o problema? Então, é isso que a gente falou. E um outro trecho na página 40, que ele fala. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa, não é um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. E aí ele faz essa reflexão sobre o Estado brasileiro e o confinamento dos indígenas e a perseguição e tal. Gente, esse livro aqui é obrigatório, assim. Ele é um livro que tem 20 centímetros, ele é muito pequeno, tem 72 páginas, e é um tratado. Tem que, eu estou mostrando ele aqui na imagem, né? Ninguém está vendo, porque não tem vídeo, mas tem que ter. Quem sabe eu faço um corte desse trecho. Tem que ter. Isso aqui tem que ler, tem que ter. Tem a versão e-book, tem o livro físico. É essencial. 70 páginas de uma aula. E a outra coisa que eu queria falar, para fechar essa história que a gente falou das crianças indígenas, desse conhecimento, da sobrevivência, também dos quilombolas, eu acho que tem tudo a ver isso. Outro dia eu li um post no Instagram, que eu não me lembro, já tentei achar aqui, não consegui lembrar, mas que falava sobre ensinar as crianças sobre autogestão. E eu acho que dentro da nossa vida metropolitana, capitalista, desagregadora, né? Eu já falei sobre isso aqui, eu já falei sobre isso nos meus outros podcasts, como o capitalismo imprime uma lógica que a tônica é a ausência, né? A distância física, a distância pensando a mobilidade das cidades. Como você morar em grandes metrópoles faz com que esse cuidado compartilhado com as famílias, né, fora do eixo da família nuclear, seja muito dificultado. Eu acho que a gente também tem uma desconexão, uma linha muito tênue entre criança para brincar, mas também inserir a criança num contexto de responsabilidade, e aí não é obrigação, e aí não é sobrecarga, não é trabalho infantil, seja lá o que for, mas da compreensão do lugar da criança, da responsabilidade da criança, da construção desse espaço que é o lar, a casa, né, o espaço físico, mas também do mundo. Então, como as nossas crianças são desconectadas desse lugar participativo, cidadão, dentro de casa e na sociedade. Como a gente, dentro das metrópoles em que a gente, claro também, né, quanto mais classe média, classe alta, a gente atribui o cuidado doméstico, a limpeza doméstica, a pessoas terceirizadas, né, a funcionários terceirizados, também nas escolas, também em todas as dinâmicas, a gente se desconecta e desconecta os nossos filhos dessa responsabilidade com o próprio lixo, a própria sujeira, a própria organização, a própria participação dentro da dinâmica do lar. Então, assim, eu faço essa reflexão como mãe de uma criança muito pequena de como é que a gente transpõe
essa autogestão, esse conhecimento das crianças indígenas e quilombolas, dos territórios em que elas habitam, dessa responsabilidade compartilhada com o cuidado daquele território para a nossa vida, no apartamento, na metrópole, na cidade. Estar num território diferente não deveria automaticamente desconectar essas crianças, as nossas crianças, da responsabilidade com o território em que elas vivem. Então, assim, o meu filho tem 2 anos de idade, ele acaba de comer, ele bota o prato dele em cima da pia da cozinha. Eu vou botar a roupa na máquina e ele me ajuda a botar a roupa na máquina. Ele bota a roupinha dele na secadora de roupa, sabe assim? Ele hoje foi, eu falei, quero uma banana. Eu dei a banana para ele, falei, você quer que eu descasque? Não, eu vou descascar. Ele foi para a área de serviço, abriu a lata de lixo com o pé e foi descascando a banana e jogando a casca da banana no lixo. Ele tem 2 anos e 4 meses. Ele é a coisa mais linda do planeta Terra. E aí eu falei, filho, a casca de banana não é nesse lixo. A casca de banana é no baldinho da composteira, que a gente tem um serviço de compostagem, de compostar o nosso lixo orgânico. Eu abri aí eu ia pegar o lixo do lixo orgânico, ele falou, não, mamãe, eu vou jogar. Aí eu fiquei segurando o baldinho aberto da compostagem, ele pegou a casca de banana e botou no lixo certo. Então, a gente precisa que os nossos filhos entendam que eles têm, e não são obrigações domésticas, que eles têm responsabilidade de manter o lugar onde eles vivem limpo, de participar da gestão da casa, de participar da gestão do seu próprio corpo. Então, assim, se ele quer comer a banana, ele vai descascar a banana. Se ele tá com a fralda suja e a gente vai tomar banho, ele já sabe, eu vou botar meu bumbum na água. Ele fica com o bumbum assim embaixo do chuveiro, que ele sabe que aquele é um jeito que limpa, que ele consegue sozinho, minimamente, limpar o bumbum dele. Então, a gente se desconecta muito da nossa responsabilidade com o nosso território, na nossa casa, né, com a gestão da nossa casa, com a gestão do nosso bairro, né, pensando comunidade como o bairro que a gente vive, a cidade em que a gente vive, por essa lógica, né, da metrópole, da cidade grande, do capitalismo. O Rafael fica me zoando, mas outro dia, o lugar onde o Martim estudava, a gente passava por uma casa que estava com uma placa assim, de obra de uma empresa de arquitetura, e a calçada era toda esburacada, o carrinho caía no buraco. É um bairro que tem um monte de idoso que ficava inseguro de passar no monte de buraco que tinha, não sei o quê. Eu procurei o escritório de arquitetura e mandei uma mensagem imensa, que era um absurdo eles não consertarem aquela calçada. Tipo assim, cara, a calçada é responsabilidade. Eles responderam. E aí, um tempo depois, sei lá, uns 2 meses depois, eles consertaram a calçada e me mandaram uma mensagem falando, consertamos a calçada. Eu vi, porque, né, eu passava lá todos os dias rigorosamente, mas assim, não pode ter uma calçada que tem uma placa de um lugar que vai fazer uma obra dentro do imóvel, e aí a obra acontece dentro do imóvel, que lindo! E a destruição do lugar que é de todos, do que todo mundo passa, entendeu? Então eu sou esta pessoa, insuportável. Agora tem uma outra calçada que eu passo que tá péssimo, e eu já vou abrir um 746 para reclamar. Porque assim, cara, a gente não pode se desconectar da nossa responsabilidade coletiva, com o território em que a gente vive, com o bairro que a gente vive, com a cidade que a gente vive, e a gente não pode desconectar as crianças da responsabilidade que elas precisam ter de saber a dinâmica da casa, entendeu? Eu não quero que meu filho com 13 anos de idade, se eu precisar sair, se eu precisar ir em algum lugar, ele não saiba como se alimentar, como se limpar, como se ser uma criança, um pré-adolescente asseado, né, que consiga se alimentar sozinho, que saiba as coisas que ele pode comer, que eventualmente saiba preparar uma coisa para ele. Não pode, a gente não pode continuar vivendo numa lógica em que as crianças, em que a gente vai dar uma banana para o nosso filho e a gente entregue a banana picada em rodela e a criança não sabe descascar uma banana, sabe assim? Então, assim, essa é uma coisa que eu tento verdadeiramente criar um ser humano com autonomia. E eu acho que isso tem total conexão, né, dentro das devidas proporções do que a gente está tratando aqui nesse assunto todo, né, dentro do que se entende como essa responsabilidade, esse conhecimento do seu território, da sua vida, do ambiente em que você vive, e você se sentir parte disso. Eu não quero que meu filho ache que ele more na minha casa.
né? Tipo, essa casa é minha e você só mora aqui. Não, essa casa é dele. Ele tem que saber. Ele pode escolher o que tem nessa casa, ele pode escolher o que ele quer no quarto dele, ele pode ocupar todos os espaços da casa e ele também vai cuidar dessa casa assim como a gente cuida. E ele também vai zelar por esse ambiente assim como a gente zela. E eu acho que isso se perde muito rapidamente, muito facilmente, quando a gente tira essa responsabilidade das crianças, quando a gente coloca as crianças num lugar de incapacidade, às vezes, de não tem que se preocupar com isso, criança só brinca. Eu concordo, é claro, né? Isso não é obrigação, não é trabalho infantil. Mas é a noção de responsabilidade, de criar seres autônomos, responsáveis, que conseguem se autogerir dentro, né, claro, da adequação de cada idade. A gente não está falando de adultização precoce, a gente não está falando de excesso de responsabilidade, especialmente quando a gente fala de meninas, isso é uma questão, né? Como as meninas são... Pois é, as atribuições familiares, exatamente, né? Como elas são responsáveis pelos irmãos, pela casa, muito novas, desde muito novas. Não é isso. Vocês sabem que não é isso que eu tô falando. Quem ouve um Angu de Grilo sabe que não é isso que eu tô falando. Mas a gente incluir as crianças nas responsabilidades cidadãs de acordo com cada faixa etária. Isso eu acho extremamente importante e é algo que eu tento fazer com meu filho e convido todo mundo a pensar mais sobre isso. Bom, vamos para o nosso último bloco, que a gente já falou demais aqui, pelo amor de Deus. Demais! A gente está compensando o episódio de 40 minutos, que fomos criticadíssimas na semana, nas 2 semanas. 2 semanas atrás fizemos um episódio de 40 minutos, meu Deus! Como assim? Eu tinha anos que não tinha um episódio com menos de 1 hora. Voltamos, tá, queridas? Tudo certo. Bom, vamos pro nosso último bloco pra gente falar de álbum de Elza Soares e show da família Gil. Nós, a gente. Deixa eu começar então falando do show. Final de semana passado, claro. No sábado, levamos Martinico. Nós fomos, principalmente por causa de Martin. Vocês sabem que ele é um fã mirim de Gilberto Gil, canta as músicas, ama, pede pra ouvir. E aí a gente foi no show da turnê Nós, a Gente, que... A gente já falou aqui sobre a série, né, que tem na Amazon, no Prime Video, que é a série que foi gravada lá na pandemia, em que todo o clã da família Gil foi pra casa deles na Serra, acho que em Araras, se eu não me engano, pra montar como é que seria essa turnê. Nós, a Gente, é o nome da turnê da família toda, Gilberto Gil e família. A série é maravilhosa, super emocionante. Eles têm... Cada um tem enfim, acho que tem 5, 6 episódios. E aí cada membro da família escolhe e defende uma música para ter na turnê, para eles cantarem na turnê. E aí é super emocionante, é entremeado pelas histórias dos membros da família, conversas dos filhos, né, dos netos com o Gil. É super emocionante, a série é super bonita. E aí, no ano passado, se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, no final do ano passado, eles fizeram a turnê na Europa. Ficaram 40 dias, eu acho, viajando e fazendo essa primeira parte da turnê que começou na Europa. Essa viagem também foi gravada e também vai estrear como uma segunda temporada, né, dessa série no Prime Video. Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, é no dia 30. A primeira série é Em Casa com o Gil, e agora eu acho com os Gil. E aí essa segunda parte, que vai estrear dia 30 de junho, na sexta-feira, sem ser essa, a outra, chama Viajando com o Gil. Então, 30 de junho tem essa segunda parte que acompanha essa primeira parte da turnê que foi na Europa. E aí eles começaram, na sexta-feira passada, aqui no Rio de Janeiro, a turnê brasileira, que vai passar por várias cidades. Teve 3 shows no Rio nesse sexta, sábado e domingo. A gente levou Martinico, foi lindo, foi super emocionante, assim. A setlist também, eu não sabia disso, eu achei que era imutável, mas não, teve homenagem para Rita Lee, teve 2 músicas de homenagem para Rita Lee, foi super emocionante. Ai, eles cantaram, eu não sei qual foi a primeira,
Acho que foi uma dos Beatles, talvez. Não, falei besteira. Cantaram uma dos Mutantes e depois cantaram Ovelha Negra. E aí ficou passando fotos do Gil com a Rita Lee, fotos muito antigas, fotos lindas, assim, passando no telão. Então essa era uma parte que, obviamente, não estava prevista, né? Teve homenagem para Gal, teve Preta Gil cantando nela, ela que foi autorizada na semana passada pelos médicos a participar dos shows, pelo menos dessas primeiras, acho que 3 ou 4 cidades dos shows, ela vai participar dos shows do Rio, São Paulo, BH, essas eu tenho certeza, que é essa primeira fase. E foi super emocionante, assim, todo mundo aplaudindo ela de pé, foi uma festa, assim, no show de sexta e no show que eu fui também no sábado, foi super emocionante essa parte. Ela também cantou uma música dela que ela gravou com a Gal, também em homenagem, a Gal que era madrinha dela, então também teve essa homenagem, e aí foi uma catarse que a música, eu acho, como é que era o refrão da música, que ela... sou eu, quem é você? E aí ela falou, eu sou mulher, eu sou preta, eu sou bissexual, eu tô tratando um câncer, eu tô solteira, e todo mundo gritando, assim. Então foi uma parte super emocionante também do show. As crianças, né, da família, o Dom e o Sereno e o Nino estavam no palco, e o Dom também, que o Sereno é o menorzinho, eu acho que ele tem 5 anos ou 6, e ele com a guitarra já meio que tocando, assim, e o Nino, que é o filho mais novo da Bela, também cantando com microfone, o Dom tocando percussão, chocalho com os tios. Então é muito legal ver essa intergeracionalidade no palco, né, porque é um lugar que é das crianças também, que as crianças ficam extremamente confortáveis. A gente levou o Martin. Tinham outras crianças, mas eu acho que, pelo que eu tenha visto, assim, o Martin era o mais novo, até porque era um show sábado, 9h30, era tarde. Mas foi muito incrível, assim, ver as crianças tão confortáveis, tão seguras nesse lugar e podendo estar ali, né, com a família. Eu estou muito curiosa para ver essa série documental da Viagem, porque na Viagem foram todas as crianças. Foram as gêmeas que tinham, eu acho que, 2 anos na época. Foram todos os componentes da família, todas as gerações. Viver aqui aqueles 40 dias juntos. E essa coisa das gerações, para mim, eu acho que é a parte mais legal, assim, né? Por ter um filho que é muito musical, eu ver aquelas crianças que são absolutamente musicais, né, o Bento, que é o adolescente, né, da família, assim, junto com a Flor, eu acho que ele tem 15, 16 anos, e ele tocando teclado, e aí daqui a pouco ele vai e pega o violão, e ele toca muito violão, tem uma parte só que é ele e o Gil cantando, e ele tocando violão, e o Gil tocando um tamborinzinho assim, e depois eles trocam, o Gil fica no violão e ele fica no tamborim. É isso, ele tem 16 anos, ele toca multi-instrumentistas, e aí tem um momento que o José, que é quem toca a bateria, eles vão cantar dos Gil Sons, que é formado, né, pelos netos, um filho e 2 netos, e aí ele vai pra guitarra, e assim, todo mundo toca todos os instrumentos, é uma coisa enlouquecedora. E aí foi maravilhoso, a atmosfera do show é muito boa, todo mundo muito fã, todo mundo muito feliz de estar ali, sabe? Eu tenho ido muito a festival, eu acho, e no festival tem um público mais misto, né? Nem todo mundo tá na vibe de todos os artistas. Então você ir no show ali, que esgotou muito rápido, que todo mundo estava muito ávido para ver todo mundo em pé, dançando, sabe, gritando e aplaudindo. Foi diferente dos últimos shows que eu tenho ido, que eram mais shows de festival, que é um público que é mais desconectado, né, assim. Então, se ainda tiver ingresso para a sua cidade, se você ainda tiver a oportunidade de ir, vá. Vale muito, 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 muito a pena. Então, e eu quero falar o mesmo dos Titãs. A gente já comentou aqui, né, sobre esse encontro. E o fim de semana passado foram das 3 apresentações em São Paulo, e no domingo o Multishow e Globoplay exibiram. E o show é fabuloso. Vale muito a pena. Corre lá para assistir, porque, assim, coisa mais linda.
E eles vão agora, acho que tem Vitória e depois uma turnê internacional. Isso, Vitória, Ribeirão Preto. Mas devem voltar. Depois Hollywood, Nova York e Lisboa. Pois é, mas assim, informação quentíssima de bastidor que eu tenho. O Tony Bellotto disse que eles vão voltar para mais apresentações no Brasil a partir de novembro. Pô, eu fiquei muito recalcada. Esse último final de semana falaram tanto dos shows em São Paulo. Eu nem vi a transmissão no domingo. Mas eu fiquei muito recalcada. Eu falei, pô, eu acho que eu deveria ter ido. Mas me arrependi. Eu tive a mesma sensação, então vamos, né, em relação ao Rio de Janeiro. Vamos na volta. Então, na próxima, mas assim, vale muito a pena assistir na TV. Assim, nossa, foi muito legal o show, a vibe, a alegria, a emoção deles, sabe? Eles muito emocionados em relação a, enfim, a esse reencontro, que tudo aquilo significa. Tem alguns ali de que eu gosto muito em carreira solo, né? O Nando Reis eu sou super fã, Arnaldo Antunes eu sou super fã. Vê-los de novo juntos, isso é muito parte da minha adolescência, né? Titãs, eu não era, já falei isso várias vezes, eu não era exatamente uma adolescente rock and roll, né? Mas obviamente que eu curti também. Mas o meu pai era. E aí... E vocês foram casados, né? Durante o tempo, meu pai gostava muito. Eu tenho essa memória. Isso era parte das festas. Eu tenho essa memória muito porque meu pai gostava muito. Titãs, Skank, Capital Inicial, eu lembro de ouvir muito com ele quando eu era criança, assim. Então, nossa, foi muito legal de assistir, assim. Tô super emocionada de ter visto o show. Achei lindo. E tá no Globoplay, tá no Multishow, né? No Globoplay. Então, vale muito a pena. Vale super a pena. E fala do álbum da Elza. Gente. E aí, assim, programação absolutamente obrigatória para sexta-feira, 23. Gente, é muita agenda essa semana pra gente cumprir. Tem muita coisa. É muita agenda. Mas é o lançamento do... A gente vai chamar assim, né? Do álbum póstumo. É o último álbum que Elza Soares gravou. Ela gravou até poucos dias, né? Antes de morrer. O álbum tá lindo. O nome é No Tempo da Intolerância. Tem a Elza falando, tem a Elza cantando muito. Ela é compositora de 7 músicas, de 7 das 10 músicas ela está entre os compositores. Foi um garimpo que ela e o Pedro Loureiro, empresário dela, fizeram num caderno que ela anotava coisas e letras, possíveis letras, reflexões, pensamentos. Muito forte, muito potente, muito Elza Soares. Tem a indignação, tem o feminismo, tem o ativismo antirracista, tem uma canção, inclusive, que me lembra muito Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, mas tem Elza cantando samba, tem black music, tem sopros, tem percussão, sopro, é um disco super dançante, um astral lindo, emocionante, tem um recado que ela dá logo no início, um texto chamado Justiça, que foi uma conversa, uma gravação que ela fez com o Pedro Loureiro, que é o empresário, em que ela fala sobre tudo que ela já passou em termos de perseguição política e de tempos de violência contra a mulher, contra a LGBTQIA+, de racismo, e depois a gente descobri que essa fala foi de 2018, quer dizer, uma capacidade de antever, né, o que viria de Elza. Então, assim, é muito sobre a eternidade de Elza. Tem uma composição que é Elza, Pedro e Dona Ivone Lara, eles compuseram, botaram letra, né, numa melodia inédita de Dona Ivone Lara, é a música que encerra o álbum, e aí é tipo, putz, Elza e Dona Ivone Lara juntas, sabe? Duas ancestrais, absolutamente incrível. Tem uma canção que a Pitty compôs em homenagem a Elza, Feminelza, que é muito legal. E tem a canção que eu já mencionei aqui, que Rita Lee compôs, Rainha Africana, que Rita Lee escreveu e Roberto de Carvalho musicou. Ontem o Fantástico, inclusive, exibiu uma matéria do Pedro Vedova falando desse lançamento do álbum póstumo de Elza, e ele reproduziu
um áudio que eu tive o privilégio de ouvir, e a Isabela também já ouviu. A gente não pôde, na época, né, exibir, mas o Pedro Vedova agora, com o lançamento do álbum, tornou público. Eu acho até que eu vou botar também, porque agora é público, né? Então, quando a Rita escreve para ela, dizendo que compôs a música e que é fã de Elza. É a coisa mais linda. Eu chorei tanto, eu ouvi isso no dia que a Rita Lee morreu, e o Pedro me enviou, e foi uma coisa, bom, para mim, assim, avassaladora, né? Saber dessa admiração da Rita Lee pela Elza Soares. E aí, vou até botar aqui, depois eu boto aqui ou te mando? Bota pra gente ouvir de novo e comentar, e depois você me manda. Tá. Elza, minha deusa, aqui é Rita Lee, sua súdita. É que meu santo baixou e escreveu uma letra para louvar você. E Roberto musicou. Tomara que você goste, porque nós te amamos muito. Beijos eternos. I love you. Ô Rita, que prazer imenso ouvir você cantando a música para eu gravar. Muito obrigada, te adoro também, criatura. Gente, desculpa, tá? É a coisa mais linda. Demais, tá na matéria, né? do Fantástico, que eu acho que vale a pena também a gente botar o link. Mas esse afeto, né, entre duas gigantes. Eu escrevi também uma coluna sobre a Rita Lee, que eu acho que está muito boa. Um mês depois da morte da Rita Lee, você estava em Inhotim, e eu resolvi escrever, porque eu não tinha escrito sobre a Rita Lee, porque o racismo brasileiro não me permitiu. Eu li essa sua coluna da Rita Lee. E foi justamente falando de como a Rita Lee, compositora, é uma guardiã das expressões idiomáticas, do linguajar popular, né, nas letras delas. E cada vez que eu ouço mais uma música da Rita Lee, eu reconheço outra referência, né? O quanto ela usa ponta cabeça, sem eira nem beira, várias expressões idiomáticas desse repertório popular da língua portuguesa, e eu fiquei muito comovida em constatar isso. E algumas pessoas que leram a coluna também se comoveram, assim, para parar para pensar nesse eixo da Rita Lee eternizando expressões, palavras, gírias, né, da língua portuguesa. E na canção que ela compôs para Elza, também tem isso, né? Ela fala na letra Lelé da Cuca e brazuca. Ela usa essa palavra, brazuca. É lindo, gente, é lindo. Sexta-feira, botem para despertar. Eu fico muito passada com essa relação de intimidade, né? Tipo assim, a Rita Lee falando, Elza, que Rita Lee, sua súdita. Gente, é tipo, não é muito impressionante? É lindo, não, né? como é que pessoas que são gigantes, que são ídolas, também têm seus ídolos, né? Também se sentem... porque a gente coloca essas pessoas todas num patamar, né, sobre-humano, e não imagina que elas também têm seus ídolos, que elas também são fãs, que elas também, né, têm essa relação com outros artistas, que são pessoas muito diferentes artisticamente, mas que se encontram e têm uma admiração. Eu fiquei vendo no show do Gil essas fotos dele com a Rita Lee, eles novinhos, tipo assim, sei lá, foto de 50 anos, até mais de 50, talvez 50 anos atrás, e eles novinhos e juntos, e cantando juntos, e se abraçando, e sabe, assim, tipo... E se você pensar... A conexão é muito forte. Impressionante. Ela foi um pouco musa, né, do tropicalismo, né, com os Mutantes. Aliás, no acústico MTV da Rita Lee, quando ela canta Lança Perfume, ela faz uma homenagem, né? Ela põe como incidental o Domingo no Parque do Gil, o Alegria, Alegria do Caetano e o Bate Macumba dos Mutantes. É linda essa gravação. Para mim, a gravação mais bonita, assim, desse álbum e de Lança Perfume. Vale a pena também, recomendo. Outro dia eu postei isso no Instagram, e algumas pessoas vieram falar, agora eu tô ouvindo essa música o tempo inteiro, é a coisa mais linda,
com ela fazendo o... Martin todo dia pede pra ouvir Lança Perfume agora. Já decorou a letra inteira também. Muito fã. Bom, gente, é isso. Falamos tudo, né? Pelo amor de Deus. Tudo e mais um pouco. Não tem mais nada pra falar aqui nesse ângulo de grilo. Isso porque não tinha pauta, né? Ai, olha, é muito... Pois é. É um Bom, quem tá no Rio no fim de semana tem Feira das Iabás no centro da cidade, numa iniciativa inédita do Marquinhos Oswaldo Cruz, meu querido amigo, grande artista, com o CCBB, sábado e domingo, a partir de 12h. E o Simas lança livro novo de crônica no sábado também, Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pelintras, Simas, 100% Simas, e o lançamento é lá na Alfarabi, que a Cândida Carneiro, mulher do Simas, reabriu com uma sócia. Alfarabi, que é uma livraria, um misto de livraria, restaurante, espaço cultural, que era maravilhoso no centro da cidade. Ela inaugurou na semana passada, oficialmente no dia 15 de junho, e agora, programação. Arrasou. Agora chama, vou até botar arroba aqui, arroba alfa_bar_e_cultura. Também podemos deixar. Tá em soft opening, então tem alguns dias e horários, mas lá no Instagram deles tem todas as informações e a programação aí dos próximos dias. Maravilha! Então é isso, minha gente, um bom final de semana para todas, todos e todas, e terça que vem a gente está de volta. Isso, muito provavelmente com o arcabouço aprovado, projeto de lei lá de interesse da equipe econômica, Lula de volta da viagem internacional, Zanin ministro do Supremo Tribunal Federal. Vem aí. Até. E quem sabe Bolsonaro inelegível. Mas não deve sair imediatamente, não. O que a gente vai saber é do voto do ministro Benedito Gonçalves, que é o relator e que deve gastar pelo menos a quinta-feira, ou talvez 1 ou 2 sessões do Tribunal Superior Eleitoral com a leitura desse voto. A conferir. Um voto vai demorar isso tudo? Porque é do relator, né? E tem que ser consistente, né? Uma consistência longa, né? Vamos lá. Estaremos... Quem viver, verá. Um beijo. É isso. Boa semana, viva São João! Esse fim de semana tem dia de São João. Eu já me despedi 3 vezes e ela vai falando mais coisas. Já viu? Eu não tenho mais beijo pra dar. Não, viva São João! São João Xangô menino. Axé. Então, bom, agora vamos ver se vai, gente. Um beijo. Até terça-feira que vem. Bom final de semana. Beijo!